Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A medida foi decretada no âmbito da investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro. Moraes negou um recurso de liberdade da defesa do ex-ministro, afirmando que a continuidade da prisão é necessária para preservar a investigação. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade e sua análise, Zé, sobre essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Anderson Torres, portanto, segue detido. Zé, salve. Pois é, senhores, uma situação muito complexa, né? Salve, meu caro Vitor, muito boa noite. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Ponte, boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is, nessa relação muito importante. Olha, ninguém defende o que aconteceu no dia 8 aqui em Brasília, ninguém. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar os discursos do lançamento ali do requerimento de instalação da CPI do dia 8, né? Que é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que aconteceu, quem provocou e de quem é a responsabilidade daqueles ataques aos prédios públicos, e são inaceitáveis. Os discursos eram, olha, nós não aceitamos ligar esse ataque ao conceito de patriotas, ao conceito de pessoas que estiveram nas frentes dos quartéis. Isso não era o conceito inicial e alguma coisa muito grave aconteceu por ali. Não existem, isso eu posso afirmar, 200 ou 300 quebradores de relógios, quebradores de vidraças e quebradores e furadores de obras públicas da relevância de um quadro do Di Cavalcanti que todos admiram ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, uma obra de Sesquiate que foi danificada. Não existem esses 300, mas existem alguns. Eles devem ser punidos, ou seja, a justiça, isso é um jargão do mundo judicial, não se faz abaciadas, ou seja, não se pode juntar todos e dar uma pena ou fazer com que eles paguem por todos. Cada um tem que pagar exatamente pelo que fez. E eu sei de histórias de pessoas que nem sabem por que estão ali, ou na colmeia ou na papuda, né? E eu fiz esse introdutório para dizer o seguinte: um deles é o Anderson Torres. Me relataram de que ele está deprimido, às vezes não segura o choro quando fala e não está entendendo o que está acontecendo com ele. É natural. Um profissional que fez um concurso pesado, difícil, que tinha uma folha de serviços prestados na Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, e aí está o verdadeiro, o mundo caiu sobre a cabeça dele. E pensa que acabou? Não. O que eu tenho ouvido aqui é que ele vai pagar o pato. Até agora, quem está pagando o pato? Talvez ali, numa tentativa de repetir o que havia de pior na Lava Jato, que é a história de prender preventivamente, eternamente e forçar uma delação premiada. Será que querem isso? Mas o Anderson não tem nada para dizer em delação premiada, mas ele será penalizado. A luta mais feroz de Anderson é salvar a sua subsistência, ou seja, o cargo de delegado da Polícia Federal, a única coisa que ele sabe fazer, que ele fez, e tentativa de evitar que seja cassada a integração na Polícia Federal e uma aposentadoria como delegado da Polícia Federal. Esta é a realidade. E me disseram também que há um cerco e que ele será pesadamente julgado por vários atos que aconteceram por influência dele e ele nem estava no Brasil. Então, o que eu digo é o seguinte: ninguém absolutamente defende aqueles... Eu não encontrei ninguém até agora que defendeu aquilo que aconteceu no dia 8. E o ministro Anderson talvez será o mais penalizado nesse processo incompreensível. Você, Thiago Pavinato, que nos diz dessa decisão, Pavi? Sabe o que eu falava antes para quem estava na internet? Eu dizia o seguinte: quando eu vejo o judiciário dando pitaco no que deve ser feito na lei, que é o caso da lei das fake news, que se pretende fazer um projeto, eu dizia que, primeiro, o judiciário não deve se meter a sugerir leis. Isso fere a independência e a harmonia dos três poderes. Segundo, já existe lei que pune
os danos causados pela mentira. Fake news, para quem não sabe inglês, é mentira, notícia falsa. E que isso existe desde que o mundo é mundo. Portanto, se nós não vemos punição, porque já existe lei, e queremos criar outra lei, nada garante que isso vá ser resolvido. Basta a autoridade responsável pela aplicação da lei aplicar a lei. Esse caso, Anderson Torres é mantido preso preventivamente. Disse que é para preservar a integridade da investigação. Eu tenho 3 hipóteses na lei. A lei já existe, já existe, faz tempo. No caso de um crime investigado pela Polícia dos Estados, que é julgado pela Justiça Criminal dos Estados, vale a regra do Código de Processo Penal. Quando o investigado está preso, o inquérito deve acabar em 10 dias. Quando ele está solto, em 30. Quando eu vou para a lei de drogas, estou falando de traficantes, quando o investigado está preso, a investigação tem que durar até 30. Ou solto até 90. Pode ser que preso haja prorrogação, dobre-se o prazo dos 30, então 60 dias no máximo. Nos casos da Justiça Federal, que é o caso do Anderson Torres, quando o investigado está solto, a investigação tem que acabar em 30 dias. Já teria que ter acabado em fevereiro. Mas com o preso, a investigação tem que durar 15, prorrogável por mais 15, ou seja, 30 dias. Se ele continua preso, legal não é. E se não é legal, não é justo. E se não é justo, a justiça precisa ser revista. Agora você, Roberto Mota. Diga, Mota. Brown, eu não tenho condição nenhuma de comentar essa decisão. Esse comentário eu deixo com prazer para o meu colega Pavinato. Eu só posso observar que é uma coisa inusitada. E aí eu consulto o nosso colega, grande amigo Zé Maria, porque eu não me lembro de alguma outra autoridade sendo presa por omissão. Omissão é porque você deixou de fazer alguma coisa. A gente pode lembrar de inúmeras situações nas nossas vidas, na história brasileira, em que autoridades deixaram de fazer coisas que geraram consequências graves, inclusive com perdas de vidas. Eu não me lembro de nenhum caso de uma autoridade ter sido presa. Eu peço socorro ao Pavinato e ao Zé Maria. E fecho com essa observação. Se isso for gerar precedente, é melhor se começar um programa de construção, finalmente, de novas penitenciárias, porque vai faltar cadeia. Você, Vinícius Poit. Eu vou na linha de colocar uma opinião aqui como cidadão também, gente. Quando a gente vê Lula solto, Cabral, né? É uma notícia atrás da outra que pode ser solto. Pezão, é retirada a denúncia. E por aí vai. E a gente vê, como o Mota se referiu carinhosamente também, Mota, ontem, a tia do Zap presa sem saber o motivo. A gente vê uma prisão mantida do ex-ministro Anderson Torres com o argumento de que ele se omitiu, com o argumento de que há indícios de que ele poderia ter feito algo e não fez. Eu fico imaginando a cabeça dos brasileiros como fica, né? Pô, mas essa justiça solta quem teve culpa e mantém preso quem ela tem dúvida ainda, né? Acho que o Anderson Torres deve estar pensando cada dia que arrependimento ter tirado essas férias nos Estados Unidos, e de ter enfrentado essa bucha. Isso desanima o brasileiro de bem ir para a política, desanima o brasileiro de bem que esse país tem solução. Mas a gente não pode perder a esperança e estar aqui firme.